Muito bem. Olá a todos. Economia Internacional, disciplina do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A aula hoje é sobre o tópico 4, Teorias Modernas do Comércio Internacional. O capítulo 7 do Krugman, livro de Economia Internacional, é referência para esse material de hoje, embora quem usa o livro de Economia Internacional do Appleyard seria o capítulo 10, tá? Então, está lá bem colocado. Hoje nós vamos ver duas teorias dentre as teorias modernas que tentam explicar o comércio internacional. A teoria das economias de escala e a teoria do ciclo do produto. Tudo bem, começando por essa ideia da teoria de economias de escala, cujos autores são Paul Krugman e Eliana Helpman, no metade dos anos 80. Já é uma explicação recente sobre as teorias modernas, sobre as teorias do comércio, né? Ao contrário das vantagens comparativas absolutas que vêm do século XVIII e XIX, respectivamente. Depois o Heckscher-Ohlin, que é a primeira metade do século XX, 1933, essa teoria das economias de escala é dos anos 80, 1984, 85. E o ciclo do produto é dos anos 60, de um economista chamado Vernon. Então, vamos dar uma olhada nesses dois conjuntos de teorias. Muito bem. Uma dificuldade da teoria do Heckscher-Ohlin era a seguinte. Primeiro, a gente percebia que, por o padrão Heckscher-Ohlin, o comércio internacional era dado devido à dotação de fatores que os países tinham. Então, havia sempre uma tendência que um país tinha dentre aqueles dois fatores de produção, o comércio de um lado, o trabalho de um lado e o capital do outro, a tendência é que sempre um país tivesse uma dotação de capital relativamente maior e o outro tivesse uma dotação de trabalho relativamente maior. Tá? E esse tipo de padrão, né, segundo Heckscher-Ohlin, segundo aí os dados do comércio durante o período entre guerras, né, de 33 para frente, depois do comecinho do período de pós-Segunda Guerra Mundial, era que ele se encaixava bem para esse tipo de comércio, países ricos contra países pobres. Os países ricos, que são a maior parte deles no hemisfério norte, teriam estoque de capital maior. E os países mais pobres, entre aspas, cuja maioria estariam no hemisfério sul, teriam estoque de trabalho maior. Então, daria certinho o comércio, explicar um comércio de Gana com a França, onde Gana exportava, sei lá, cacau e a França exportava automóveis. Ou então o comércio entre Estados Unidos e Congo, onde os Estados Unidos exportaria máquinas e Congo exportaria, sei lá, café. Esse tipo de comércio. Então, o comércio norte e sul era bem explicado por Heckscher-Ohlin. O problema é que a gente percebe no pós-guerra que o crescimento maior do crescimento do comércio no período que vem da Segunda Guerra Mundial e inclui os anos 50, os anos 60, era justamente o comércio que cresce entre esse triângulo de Estados Unidos, Europa e Japão. Estados Unidos, Europa e Japão tem um grande comércio entre essas três pontas. E como é possível, uma vez que os três são, na época já, países mais ricos, portanto, comércio norte-norte. Tá? Por exemplo, tanto o Japão quanto a União Europeia quanto os Estados Unidos tinham grande estoque do fator capital. Como era possível explicar isso? E aí, ou seja, a pergunta é, países que têm dotação de fator semelhantes, comercializar entre si, não encaixa no Heckscher-Ohlin definitivamente, né? Então, como explicar, então, esse tipo de comércio? Foi necessário que surgisse uma outra explicação para comércio entre países de dotação de fatores semelhantes. Por exemplo, uma troca entre Estados Unidos e Europa, ou trocas entre Japão e Estados Unidos, né, que as duas partes tinham grande estoque de capital. Né?
Então, para isso, foi necessário pensar numa outra explicação, baseada numa outra ideia, baseada na ideia de economias de escala. Primeiro, vamos lembrar da microeconomia, o que é essa ideia de presença, né, de economias de escala. Economias de escala é quando você consegue, à medida que você aumenta a produção, você consegue ter um melhor rendimento ou um custo menor. Né? Eu produzo mais, eu tenho custo menor do que se eu produzisse menos. Tá certo? É isso que está por trás da ideia daquelas tecnologias que têm rendimento crescente de escala. Então, daqui a pouco eu vou dar um exemplo, mas uma teoria de uma tecnologia com rendimento crescente de escala significa isso: quanto mais você produz, né, se você dobra a produção, mais do que dobra os insumos. Então, é isso, vale a pena produzir mais do que menos, tá certo? Isso a gente vai ver daqui a poucos minutos, que isso ocorre quando existem custos fixos altos, tá? Já vou mostrar. Mas a importância, e por que é importante, então, você ter bastante economias de escala? Existir a ideia de economia de escala? É importante porque se existe economia de escala, né, se o fenômeno de economia de escala existe, isso torna possível produzir em grande volume. Tá? Ao invés de produzir pouquinho, eu produzo mais. Então, já se percebia isso, aquelas fábricas de automóveis lá, né, da Ford, primeiro anos 30, anos 40, anos 50, você consegue produzir cada vez mais em maior escala, porque o custo médio cai quando você produz mais, né? Isso devido à presença de custo fixo. Já vou explicar esse ponto. O importante é isso, que quando existe retorno crescente de escala, eu consigo, é legal, é vantajoso produzir em grande volume. Tá? E aí, dentro dessa explicação, um ponto é esse, né? Produzir mais é importante. E o segundo ponto é o seguinte: a especialização é importante. Porque veja só a ideia, eu me especializo em alguns produtos, um número limitado de produtos. Se eu me especializo num número limitado de produtos, eu produzo cada um desses em bastante escala e troco por outros produtos com a mesma ideia, que a outra pessoa, ou outro país, no caso, que vai trocar comigo, também produz outros produtos, não os mesmos que eu, né, mas que ela se especializou e produzindo em alta escala. É a seguinte ideia: eu troco aviões grandes, né, aviões de, por exemplo, avião de para voos de longa distância, que são os Airbus e os Airbus e os como é que chama a outra lá? Boeing, né? Esses que produzem aviões que pode 500, 600 passageiros e troca por aviões de médio porte, que nem os aviões da como chama, da Embraer, que são aviões médios, que são especializados em voos mais curtos, tem para 120 passageiros. Então, eu troco aviões grandes por aviões pequenos. Cada um dos dois países produz em grande escala, em grande volume, se especializa cada um num tipo de avião e troca esses produtos, né? Agora, perceba que um avião grande e um avião médio, né, ou seja, o que eu chamo de avião continental e de avião regional, eles são diferentes um do outro. Eles são ambos aviões, mas têm uma coisa que o torna diferente, ou seja, são produtos diferenciados. Lembra da microeconomia, o conceito de produto diferenciado? Era um produto que, dependendo de quem o produzia, ele não é exatamente igual ao outro produto. Então, eu tenho automóveis, por exemplo, automóveis compactos, que são esses automóveis menores, né, de mais baixo preço, e tem os aviões os automóveis maiores e até os automóveis de luxo. Então, automóvel também é um produto diferenciado, tá? Mesmo dentro da categoria automóveis compactos, tem alguns automóveis que são diferentes dos outros. Por exemplo, os Volkswagen, né, eles são mais robustos mecanicamente, enquanto os da Peugeot e da Hyundai têm mais, vamos dizer, um design diferenciado. Então, são produtos diferenciados. Então, a ideia é combinar esses dois pontos aqui, gente. Produzir em grande escala e produzir, se especializar em alguns produtos.
sendo que esses produtos são diferenciados. Então, eu vou conseguir trocar automóvel por automóvel, vou conseguir trocar avião por avião, me especializo e produzo em grande escala aviões regionais e troco por aviões de continentais. Tá? Essa é a ideia. Eu me especializo em automóveis compactos e troco por automóveis de luxo ou automóveis médios, que seja. Tá? Essa é a grande ideia por trás dessa teoria do comércio internacional. Então, agora vamos ver como que é possível produzir essa ideia de produção em grande volume. Então, a ideia, e sempre vai existir, voltando aqui, rendimento crescente de escala, sempre vai existir economias de escala quando existirem custos fixos altos. Né? Vamos lá. Pensa na curva de custo total de micro, curva de custo. Ela tem uma parte fixa e uma parte variável. A parte fixa, ela não varia, e esse F aqui, ela não varia com a quantidade que eu produzi, e tem uma outra parte que varia com a quantidade que eu produzi. Por exemplo, o custo de um automóvel. Ele tem um custo fixo, que é aquilo que você investe na fábrica, na linha de produção, então eu chamo de F, e o automóvel vai ter um custo variável, que é o C vezes Q, um Czinho vezes a quantidade que você produzir. Dependendo de quanto você produzir, quanto mais você produz, maior esse custo, é o custo variável, né? Então, que é, no caso, os insumos. Se eu produzir um automóvel, eu gasto 4 pneus. Se eu produzir 2 automóveis, eu gasto 8 pneus. É proporcional, né? A mesma coisa com o gasto com tinta, o custo com aço, por exemplo, uma chapa de aço para um automóvel, 2 chapas de aço para 2 automóveis. Então, sempre nessa curva de custo, de um produto como esse, você tem custo fixo e custo variável. Aí, dá uma olhada nessa curva, né? C igual a F mais Czinho Q. Então, aí veja essa curva de custo total. Divide por Q. Divida a curva de custo C por Q, Q sendo a quantidade. C dividido por Q vai dar o custo médio, tá? Ou seja, quando eu divido o meu custo por tudo quanto eu produzi, seria uma medida de um custo médio. Então, aí, pega essa curva daqui, divide por Q, nós vamos ter F sobre Q, mais Czinho Q sobre Q, cancela Q com Q, vai ficar o Czinho. Ou seja, a curva de custo médio, ela vai ser igual a F sobre Qzão mais C. Ou seja, ela vai ter esse formato aqui, igual vocês estão vendo aqui. Se isso aqui for o custo médio no eixo Y, e no eixo X for a quantidade, tá? A curva de custo médio, ela vai ter essa característica de cair assim, cair, e depois ela tende a um certo valor. Como assim? Bom, é só ver quando você tem quando você produz pouco, vamos supor, o F sobre Q, né, mais Czinho, o Q é um número pequeno, então você vai ter só o custo fixo. Então, é um ponto aqui em cima. Tá? Ou seja, quando eu produzo pouco, Q igual a um valor pequeno, o custo médio é alto. Ou seja, é aquela história, eu gasto numa fábrica de automóveis R$1 bilhão. Então, o F é igual a R$1 bilhão. Então, pensa bem, se eu produzir um automóvel, 1 bilhão dividido por 1 vai dar um custo médio de 1 bilhão. Então, eu não posso fazer uma fábrica para produzir um automóvel para pagar, em média, gastar em média 1 bilhão. Uma loucura, né? Agora, quando eu produzo 1 milhão de automóveis, divide 1 bilhão por 1 milhão, vai dar 1.000. Então, o custo médio, né, já vai ser 1.000. Então, é como se eu estivesse aqui, ó, produzindo 1 milhão de automóveis nesse ponto C, o custo médio é bem menor. E quanto maior for o F, custo fixo, maior é esse efeito, tá certo? Então, pensa numa fábrica de aviões que tem um F bem grande, ou uma fábrica de automóveis que tem um F bem grande, né? Eu preciso produzir bastante para ter um custo médio baixo. Então, essa ideia, que volta em slide, então, agora, essa ideia de produzir em grande volume, tá certo? E poucos produtos, porque se eu me especializo em poucos produtos, né, cada um desses poucos produtos eu vou produzir bastante, né, então eu vou estar em ponto que nesse ponto C aqui, com uma quantidade bem alta e com custo médio bem baixo. Tá? Então eu produzo 1 milhão de automóveis por ano, então, sei lá, 500 mil aviões por ano.
cada avião vai sair com um custo médio bem mais baixo do que se eu produzisse num ponto aqui, ó, ponto A, ou um ponto bem por aqui, né, onde o custo médio fosse bastante antes. Então, essa é a ideia das funções de produção com rendimento crescente de escala, né? Quanto mais eu produzo, mais cai o meu custo médio e mais eu consigo abater esse custo fixo, né? E quanto maior o custo fixo, mais esse efeito, né, de que eu tenho que produzir bastante para rebater esse custo fixo, né? Produzo bastante e nesse ponto que eu produzi, o custo médio é bem baixo, tá? Então, a ideia que Krugman e Helpman tiveram foi essa: pegar uma tecnologia com rendimento crescente de escala, eu produzo bastante, cada produto que eu produzir, eu produzo em grande escala, me especializo em poucos produtos, em produtos diferenciados, e troco por um produto diferente com o outro país. Então, você vai ter a França produzindo um tipo de automóvel e a Alemanha outro, cada um produz bastante esse tipo de automóvel e eles trocam essa grande quantidade de produtos, né, grande volume de produtos, troca por uma quantidade limitada de poucos produtos, certo? Essa é a ideia. E isso é a ideia de economias de escala interna da firma, ou seja interna da firma ou externa da firma, a ideia prevalece, né? A economia de escala pode ser quando essa curva C aqui é de um setor inteiro, quando essa curva que vocês acabaram de ver é dentro de uma firma, dentro de uma empresa, por exemplo, a Volkswagen tem essa curva, ou a Boeing tem essa curva, ou então quando você tem uma série de empresas pequenas que juntam e fazem um setor também, que elas produzem em conjunto bastante quantidade, e cada uma delas vai produzir com um custo médio pequeno. Então, essa produção aqui que pode ser do setor de, sei lá, do setor têxtil, várias empresas pequenas produzindo cada uma, né, esse total aqui, multiplicando por 1.000 empresas, e ela produzindo aqui no custo médio bem baixo. Tá? A ideia é abater custo fixo, seja economia interna à firma ou externa à firma. Nesse sentido, a gente vai ter rendimento crescente de escala. Vocês lembram também da micro, que sempre que você tem rendimento crescente de escala, os mercados são imperfeitos? Ou seja, eu estou falando de monopólio, oligopólio ou concorrência monopolística, vocês lembram disso? Tá? Ou seja, quando eu tenho rendimento crescente de escala, não pode ser, no mercado perfeito, onde você tem N empresas competindo, não cabe essa ideia de cada uma delas com rendimento crescente de escala. Então, é por isso que eu tenho que falar em concorrência imperfeita. Então, aqui eu tenho que ter um monopólio, produzindo produtos diferenciados, ou um oligopólio, ou então uma concorrência monopolística, com várias empresas e cada uma produzindo um produto diferenciado. Então, como eu mostrei alguns slides atrás, a ideia do produto diferenciado também é importante. Não adianta vir com produto, o contrário de produto diferenciado, né, que é produto homogêneo. Não adianta vir com produto homogêneo, tem que ser produto diferenciado. O que é um produto homogêneo mesmo? A ideia de que o produto, independente da empresa que faz, ela é sempre igual. Por exemplo, soja, né? Soja, eu costumo dizer lá que em Porto de Santos, quando chega um caminhão cheio de soja, ele joga lá no navio a soja e vem um outro caminhão com soja também e joga dentro do navio a carga, e você nem sabe de qual produtor que veio, se veio da empresa X ou da empresa Y, porque soja é tudo soja, né? Agora, produto diferenciado, não. Um automóvel Gol da Volkswagen é bem diferente do automóvel Peugeot 207 ou Hyundai HB20. Tá? Eles têm designs diferentes, eles têm características mecânicas diferentes. Então, eles são produtos diferenciados. Tá? Então, eu vou me especializar em poucos produtos diferenciados dentro de um esquema de concorrência monopolística, por exemplo. E é assim que Helpman e Krugman chegam em 1985 e inventam esse modelo de que as empresas dos países são várias firmas, mas com produtos diferenciados, ou seja, concorrência monopolística. Tá? E elas trocam esses produtos diferenciados e cada uma delas produz em grande escala. Produz em grande escala. Quando eu produzo em grande escala, o que acontece? Que o custo médio
ele cai, né? Ele é o menor, fica minimizado, porque à medida que eu produzo mais, o que aumenta, o custo médio cai, até chegar num valor igual a esse daqui, né? Ou seja, o mínimo do custo médio. Então, o custo médio ele é declinante quando você produz em grande escala. Então é isso, especialização em produtos diferenciados, produzido em grande escala, 1985, Eliana Helpman e Paul Krugman. Então a ideia é que vocês já ouviram falar nisso aqui, comércio intra-indústria? Quem veio na primeira aula vai lembrar aqui dos dados que a gente mostrou do comércio do mundo, comércio do Brasil. Vocês lembram, por exemplo, que o Brasil exporta, dentro dos dados do Brasil, você via exportação de combustível e via importação de combustível. Esse tipo de comércio dentro do mesmo setor é chamado de comércio intra-indústria. Mas aí como é possível que o Brasil exporte combustível e importe combustível? Bom, nós estamos falando de combustíveis diferentes, ou seja, de produtos diferenciados. Então, o Brasil é um país que, apesar de ter o pré-sal já e tudo, o Brasil importa bastante petróleo cru, né? Vem lá do Oriente Médio, mas principalmente vem da Nigéria, Argélia e alguns países do Golfo México, do Golfo da Arábia, né? E importa esse petróleo bruto. E o Brasil exporta combustível também, mas não o petróleo bruto, ele exporta etanol, diesel, gasolina. Então, é como se eu trocasse, dentro do mesmo grande setor, eu trocasse produtos que são diferentes uns dos outros. Então, isso daqui que o Krugman está falando é justamente isso, comércio entre indústria. Então, lembra no começo que eu falei, poxa, países com capital bastante, trocando com países que têm bastante capital, é por causa disso. Eles estão engajando em comércio intra-indústria. Tá? Você não vê o Brasil trocando soja com a Argentina, porque a Argentina também exporta soja, não é só o Brasil. Certo? Você não vê o Uruguai trocando carnes com a Argentina. Por quê? Porque carne e soja são produtos homogêneos, são iguais. Né? Agora, você vê o Brasil trocando automóveis com a Argentina. Como é possível? Bom, a gente exporta o GM Corsa, o GM Onix, e importa a caminhonete Ranger, que são produtos diferentes, né? Um é caminhonete e o outro é automóvel compacto. Então, a ideia de troca de produto diferenciado se chama comércio intra-indústria. Então, dentro dessa ideia, desse modelo aqui, os países que têm estoque parecido, eles vão trocar produtos diferenciados dentro do mesmo setor, e isso se chama comércio intra-indústria. Está aqui a definição de comércio intra-indústria, e eu no slide seguinte defino também interindústria, tá? Mas vamos lá. O que seria comércio intra-indústria? Está aqui o resumo do que se trata a ideia do comércio intra-indústria. Comércio de produtos diferenciados dentro do mesmo setor. Um exemplo aqui é Europa trocando com a Europa, né? Produtos automóveis alemães luxuosos, a Alemanha trocando com a França por produtos básicos. Então, a França exporta o Renault, como chama lá? Sandero, e a Alemanha vendendo Audi A3 para a França. Então, é bem isso, comércio entre indústria é isso. Daí que você consegue, então, explicar comércio entre países desenvolvidos, né? Porque eles trocam produtos diferenciados. Cada país especializando numa gama pequena de produtos diferenciados, produzindo em grande escala e trocando entre si, comprando um, vendendo para o outro esses produtos diferenciados, refletindo a economia de escala, né, que eu consigo me especializando num pequeno conjunto de produtos diferenciados. Tá? Isso aqui é o mais importante do comércio intra-indústria. Ele reflete as economias de escala obtidas pela especialização em pequena quantidade ou variedade de produtos diferenciados, tá? Em contrapartida, tudo que nós vimos até hoje, da aula passada e da aula anterior, isso a gente chama de comércio interindústria, que é comércio de setores diferentes. Então, quando você viu lá no REC Chorolim, a gente trocando café por máquinas,
isso é comércio interindústria, tá? O vinho de Portugal e os tecidos da Inglaterra, aquilo também é comércio interindústria. E o que seria, então, comércio interindústria? Por definição, já diz inter, né, de diferentes indústrias, tá? Ou de diferentes setores. Tá? Enquanto, volta um slide, o comércio intraindústria, que é dentro do mesmo setor, reflete essa ideia de economia de escala dentro de poucos produtos diferenciados, o interindústria reflete aquelas duas coisas que nós vimos nas aulas passadas. Reflete ou a dotação de fatores ou as vantagens comparativas. Tá? Então, se aí o Brasil tem, sei lá, uma dotação de fatores em soja e o Japão tem em computador, se por acaso o Brasil troca computador com soja com o Japão, não é comércio intraindústria, óbvio, é comércio interindústria, refletindo que o Brasil tem fator terra em abundância e o Japão tem o fator capital em abundância. Ou então reflete vantagens comparativas, quer dizer, uma das duas partes vai ter vantagem em custos, tá? Lembrando que a gente viu nas duas aulas anteriores. Então, pessoal, tudo que a gente viu nas duas aulas anteriores cai aqui, em comércio de setores diferentes. Quando você vai ver comércio dentro do mesmo setor, a explicação é, volta o slide, é isso daqui. É a ideia de comércio intraindústria, tá? E só é possível ter comércio dentro do mesmo setor se eu fizer esse esquema. Eu me especializo em alguns produtos, produzo em grande escala e troco com os outros países, né, em alto volume. É essa a ideia. Tá? Então, definido o comércio intraindústria, definido o comércio interindústria. O que acontece do padrão de comércio se um país como o Japão e um país como os Estados Unidos, ou a França e a Alemanha resolverem trocar o comércio de produtos entre si, qual seria o padrão do comércio? Então, vai depender do quê? Se existe comércio intraindústria ou comércio interindústria. Como que eu sei se existe comércio intraindústria ou se existe comércio interindústria? Né? É simples, é só você observar a razão capital trabalho dos dois países. Se forem parecidas, e lembra que K sobre T é pegar todo o estoque de K e dividir pelo estoque de T. Então, K sobre T do Japão e K sobre T dos Estados Unidos. Compara os dois. Se forem muito diferentes, não são similares, predomina o comércio interindústria. Agora, se for muito semelhante, parecidos, o comércio intraindústria predomina. Então, de novo, Japão e Estados Unidos, que tipo de produto que tende a prevalecer? Bom, se você calcular o K sobre T, você vai ver como os dois têm bastante capital, eu diria que a razão K sobre T deles vai ser similar. Tá? Agora, se for muito diferente, que nem você pega Estados Unidos e Gana, Gana vai ter relativamente mais trabalho e Estados Unidos vai ter relativamente mais capital. Então, vai dar esse número 2 aqui, não similar, né? Então, tende a ter, entre Estados Unidos e Gana, tende a predominar o comércio interindústria. Então, razão capital-trabalho, se ela é similar ou não similar, ela vai dizer se predomina o comércio intraindústria ou interindústria. Qual dos dois, tá bom? Bom, vocês lembram que uma dificuldade daquela aula 2, uma dificuldade que apareceu era, para eu saber quem tem vantagem comparativa, eu precisava dos coeficientes dos azinhos, né, do custo do trabalho. Aqueles números não existiam. Então, alguém inventou um índice de vantagem comparativa revelada para mostrar entre dois países quem tem vantagem comparativa revelada na exportação de um produto. Lembram disso? Aqui tem uma coisa semelhante. Se eu não tiver razão capital-trabalho, que nem sempre dá para saber, como que eu vou saber se o comércio entre dois países predomina o comércio intraindústria ou interindústria? Como é que eu posso saber isso? Bom, para tal foi desenhado, foi inventado o índice que se chama índice de Grubel-Lloyd, ou IGL. Ele vai poder dizer para a gente
se o comércio intraindústria ou o comércio interindústria predomina, sem precisar saber se a razão capital-trabalho é similar ou não. Olha como ele funciona, o IGL. É uma fórmula bem simples no IGL. X e M são, respectivamente, exportações e importações dentro de um mesmo setor entre um par de países. Tá? Então, o I é o setor, X as exportações e M as importações. Ambos, né, tanto as exportações quanto as importações são dentro daquele setor, entre um par de países. Então, eu quero saber se entre Brasil e Argentina existe, se predomina o comércio intraindústria ou interindústria no setor de automóveis. O que eu faço? Eu aplico nessa fórmula. X são as exportações do Brasil para a Argentina de automóveis. M são as importações que o Brasil traz da Argentina de automóveis. Se eu tiver esses dois números, eu jogo aqui na fórmula. Olha só, X mais M menos módulo de X menos M. Essa barra aqui é o módulo, vocês lembram da função módulo em matemática? Que é o seguinte, módulo é assim, dependendo do que está dentro dela, se for positivo, você mantém o número. Se for negativo, você tira o sinal, de modo que vai ter sempre um número positivo dentro das duas barrinhas. Então, ficou x mais m menos módulo de x menos m dividido por x mais m vezes 100%. Todo mundo lembrou desse módulo? Tenta acessar aí sua memória matemática aí. Função módulo. O que está dentro dela. Se é positivo, você mantém o que estava. Se for negativo, você tira o sinal. Tá? De modo que você vai ter sempre um número positivo. Beleza. Depois que eu calculei isso vezes 100%, se deu entre 70% e 100%, significa que tem bastante comércio das duas pontas, bastante exportação e bastante importação dentro do mesmo setor. Isso se chama, por definição, comércio intraindústria. Tá? Então, se calcula essa coisa aqui, dos automóveis que eu falei, esse exemplo aqui, Brasil e Argentina, automóveis. Se der um número alto, ou seja, entre 70% e 100%, significa que entre Brasil e Argentina, no setor automotivo, predomina o comércio intraindústria. Tá certo? Agora, se der um número bem baixo, ou seja, um número do tipo entre 0 e 30%, que nem está escrito aqui, aí significa que não existe exportação e importação de automóveis significativamente dentro do mesmo setor nas duas pontas. Existe só de um lado. E nesse caso, a gente chama isso de comércio interindústria. Então, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Se der entre 0 e 30, significa que ou só está indo exportação, ou está indo e pouca importação, ou então só está vindo importação e quase nada de exportação dentro desse setor. Quando o comércio é de uma direção só, vocês já sabem o nome, é comércio interindústria. Vai refletir vantagem comparativa ou dotação de fatores, tá bom? Agora, se cair entre 30% e 70%, que é o que estava faltando aqui, aí não dá para decidir muito se tem bastante comércio, se tem pouco comércio. Então, a gente costuma dizer que se o IGL for entre 30% e 70%, não predomina nem o comércio intraindústria e nem o interindústria. Simplesmente não há predominância naquele setor. Então, vamos ver exemplos aqui. Ó, eu repeti aqui a fórmula do comércio interindústria e coloquei 3 setores para vocês. Faz de conta que são dados aí do comércio internacional entre 2 países. E eu pedi para vocês calcularem IGL de cada um desses 3 setores. Esses números aqui estão tudo em milhões de dólares. Então, olha lá, exportação é a primeira linha e importação é a segunda linha. Cada um dos 3 setores está numa coluna. Tá? Então, faz de conta aí que sei lá que 2 países são esses. Mas as exportações do país G para o país J é 10 mil milhões, ou seja, 10 bi. E a de automóveis. Agora, a importação também de automóveis deu 8.500 milhões, ou seja, 8 bilhões e meio. Então, do setor de automóveis, me diga, calcule o IGL e me diga se
predomina comércio intraindústria, interindústria, ou nenhum dos dois predomina. Então, é só calcular jogando aqui, ó. O X é igual a 10.000 e o M igual a 8.500. Então, olha, 10.000 mais 8.500 dá 18.500. Menos módulo de 10.000 menos 8.500. 10.000 menos 8.500 dá 1.500. Módulo de 1.500 é 1.500, porque 1.500 já é um número positivo, né? Então, dividido por 10.000 mais 8.500. Isso aqui vai dar isso menos isso. Vai dar 17.000 dividido por 18.500 vezes 100%, que vai dar 0,92 vezes 100% dá 92%. Ora, 92%, voltando um slide, 92% cai aqui na primeira faixa. Então, 92% predomina o comércio intra-indústria. Então, eu dizia que, para esse setor aqui, dado com esses dados fictícios aqui, no setor automotivo, que é essa primeira coluna, comparando exportações e importações, jogando na fórmula do índice Gruber-Lloyd, dá 92%, isso quer dizer que há um grande comércio intra-indústria no setor automotivo. E é verdade que vocês veem os números, né? Tem bastante exportação, 10 bilhões, e bastante importação, 8.500. Certamente, os tipos de automóveis que estão indo para um lado e que estão indo para o outro são de produtos diferenciados. Que nem aquele exemplo que eu falei. Troca automóveis básicos por automóveis de luxo, ou automóveis grandes por automóveis médios, algo assim, tá bom? E o setor de aço? Entre os dois países, e no setor de aço? No setor de aço, as exportações são 25.000 milhões, portanto, 25 bi, sendo que as importações é 2.500 milhões, ou seja, 2 bi e meio. Então, aqui vocês veem, já batendo o olho, já dá para vocês verem que tem um monte de exportação de aço e pouquíssima importação de aço. Já deu para perceber aqui, né? Mas para saber se aqui o comércio intraindústria ou interindústria predomina, temos que calcular o IGL. Então, joga isso aqui na fórmula. X igual a 25.000 e 2.500 é o M. Então, está aqui no segundo, o IGL do aço aqui. 25.000 mais 2.500, menos 25.000 menos 2.500, vezes 100%, dividido pela soma dos dois. Né? Então, aqui vai dar, isso aqui é 27.500, isso aqui vai ser 22.500, e aí 27 menos 22 vai dar 5, e aqui embaixo, 27.500. Então, nós temos 5.000 dividido por 27.500, vai dar 0,18, vezes o 100%, dá 18%. Então, 18% é um número muito baixo, portanto, quando o número é baixo assim, predomina o comércio interindústria. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que no setor de aço, predomina o comércio interindústria, olhando esses dados. Ou seja, significa que eu vou trocar o aço por algum outro produto. E no setor de café? O setor de café que é o extremo, né? Porque eu não exporto nada de café e tudo eu importo de café, 15 milhões. Então, eu já de cabeça, já bato o olho aqui, eu já sei que isso aqui só pode ser comércio interindústria, ou seja, eu vou trocar o café com alguma outra coisa, por exemplo, pelo aço, né? Mas então, calcule GL mesmo assim, 0 mais 15, então a exportação é 0 e o M é 15. Então, 0 mais 15 menos 0 menos 15, vezes 100% dividido por 0 mais 15.000. Então, 0 mais 15, quanto que dá? 15.000. Menos 0 menos 15, 0 menos 15.000, deu menos 15.000. Módulo de 15.000, quanto que é? Desculpe, o módulo de menos 15.000, quanto que é? 15.000. Então, tenho 15.000 aqui, menos 15.000 dá 0. 0. E embaixo aqui deu 15.000. Então, ficou 0 sobre 15.000 vezes 100%, que deu 0%.
Então, 0%, como a gente já disse. 0% aqui é comércio interindústria no setor. Tá? Então, deu para entender bem a ideia aqui? Ou seja, o IGL, basicamente, ele serve para isso. Dentro de um mesmo setor, entre dois países, eu quero saber se predomina o comércio intraindústria, isto é, dentro do mesmo setor, ou interindústria, ou seja, dentro de diferentes setores. Eu vou trocar aquele produto com um outro. Então, a gente viu que o setor automóveis, aqui, pelos dados, estão bem claro que esses dois países, seja lá quem for, eles estão trocando bastante automóveis, IGL 92%, e os outros dois produtos é praticamente direcional, né? Eu só exporto aço, não importo quase nada, e eu só importo café e não importo nada, tá bom? Um exercício que vai cair depois no final para vocês fazerem lá nas atividades é um semelhante a esse aqui, ó. Eu peço para você calcular o IGL entre dois países. O IGL da Suécia em relação à Itália em veículos, tá certo? Bom, e aí? No ano de 2019, se eu tiver os dados. E aí? Como é que eu calculo isso? A ideia aqui é saber se a Suécia, com relação à Itália, se no setor automotivo predomina esse comércio entre indústria, ou seja, vai automóvel nas duas direções, ou se não, se é, né, se predomina o comércio interindústria. Então, vamos usar o Comtrade para fazer isso, tentar entender como é que é o comércio da Suécia com a Itália. Que tipo de dados que eu preciso para calcular o IGL entre Suécia e Itália em veículos, que é o SH87, para o ano 2017? Que tipo de dados? Então, voltando aqui, eu preciso de X e M do mesmo setor. Ou seja, eu preciso das exportações e importações, exportação da Suécia para a Itália e importação da Suécia vindo da Itália. Então é simples, eu vou lá no Comtrade e tento achar esses dois números, tá? E jogo na fórmula. Vamos tentar achar esses dois números para a Suécia e para a Itália. Vamos lá no Comtrade. Todo mundo lembra como que faz para utilizar o Comtrade? Bom, é simples, é só entrar aqui no Comtrade. Get Data, lembra? E quando eu falo lembra, porque a gente usou isso na primeira e na segunda aula. Coloca aqui goods ou bens. Aqui vocês deixam HS, o sistema harmonizado, como for, como está reportado, né? Dados anuais, deixa tudo assim. E aqui, o ano, troca 2020, coloca 2019. E aqui, Reporter e Partner. Esse aqui é o país. Mas no Oi. exercício ele não está pedindo 2017? 17, volta lá. Não, 19. Ah, beleza. Tá? E aí tem alguns países que estão nesse sistema Comtrade, não sei por que cargas d'água, não lançaram ainda alguns dados de 2019. Então, se no caso seu aí, seu país, não tiver dados, pode pôr 2018, tá bom? Mas a ideia era aqui era 2019, tá? Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, vai lá, 2019. Aí, o reporter é a Suécia e partner é a Itália, país do qual você está ligando os dados, e o partner é o sócio, né, o importador. Então, Suécia, eu procuro aqui Sweden, em inglês, e aqui tira isso e coloca Italy, Itália. E o que eu preciso? Na fórmula, eu preciso tanto das exportações quanto das importações. Então, vamos lá. Vou pegar os dois já de uma vez só. Exportações, export e import. Vou pegar os dois dados de uma vez só. E aqui eu vou colocar total dos commodities? Não. Meu produto é automóveis, que é o SH87. Esse primeiro da lista aí. Vehicles. Pronto. Tá aí os veículos, tudo certinho. Clica no Get Data, verde, botão verde.
Aí ele fica fazendo isso aqui, parece que não fez, mas fez. Ele jogou lá embaixo os dados. 553 861 966. O quê? Milhões de dólares. Isso aqui é 1.000, e isso aqui é milhões. Então, 553 e aqui 554. Então, eu exporto 553 e importo 554. E agora, o que eu faço? Jogo aqui na fórmula. Aqui é 553, aqui é 554. Vamos jogar aqui, então? Vamos fazer aqui. Então, IGL vai ser igual a 553 mais 544. Milhões, tá? Vamos fazer tudo em milhões. Menos o módulo da diferença dos dois. E aqui embaixo é, de novo, a soma de x e m. Nossa, esse 5 ficou esquisito. 553 mais 544 vezes 100%. O 100 também ficou esquisito, hein? Beleza? Então, isso aqui vai dar... calculadora, cadê? Tá aqui. 553 mais 554... Não. 553 mais 544 é igual a 1.097. Menos 553 menos 554 vai dar 9, né? 9 positivo. 1.097. De novo. Vezes 100%. Vai ser igual a... E aí vem aqui embaixo, termina. Módulo de 9 é quanto? 9. Módulo de 9 mais 9 é 9. Então, 1.097 menos 9 vai dar 1.088, certo? 1.088 dividido por 1.097 vezes 100%. Quanto que deu isso, CGL? Deu 99,17. 99,17. Exato. Vamos arredondar para 99,2. 99%, hein? Ou seja, altíssimo o IGL, deu bem alto, né? E, de fato, quando você olha os dados, vamos lá ver os dados. 553, 544 é bastante e mais ou menos do mesmo tamanho, né? Ou seja, tem 500 milhões, mais de 500 milhões numa direção e 500 milhões na outra direção. Isso é exatamente a definição de comércio e indústria, certo? E eu suspeito até, aqui eu teria que ver, né, mais detalhado os dados que não temos aqui, mas eu diria que uma boa parte disso aqui são Volvos e Saabs de luxo, trocado aí por automóveis médios e SUVs
e automóveis pequenos da Fiat. Muito provavelmente o comércio interindústria desse tipo aqui. Tá? Porque a Fiat, hoje em dia, o grupo Fiat é muito mais do que só aquela velha Fiat que a gente conhece dos automóveis pequenos. Né? A Fiat comprou a Chrysler há bastante tempo atrás, há um tempo atrás, e desde então tem fabricado automóveis SUVs como os Jeeps. Jeep é uma divisão antiga da Chrysler, né? Faz tempo que é da Chrysler. E agora, então, é isso, são automóveis diferenciados nas duas direções. Aliás, mais recentemente, a Fiat Chrysler FCA está participando de um processo de fusão com o grupo PSA, Peugeot Citroën, não sei se vocês ouviram falar. Mas, enfim, fazendo uma grande gigante automotiva. Mas, eu suspeito que seria isso daqui. Agora, mais um outro exercício, esse exercício 2, é Brasil contra Itália em veículos, no ano 2010, e aqui usar o outro sistema que o Brasil tem, que chama Comexstat, sistema do Brasil. Tá? Tanto faz, eu posso usar, nesse caso em particular, como é Brasil e Itália, eu acho que você pode usar no Comtrade também. Mas para aprender a usar o Comexstat, eu recomendo aí fazer entre Brasil e Itália dentro do Comexstat. Tá? E como é que a gente faz isso? Vou fazer rapidinho aqui. Alguém suspeita de alguma coisa? Será que tem bastante comércio entre indústria entre Brasil e Itália no setor de veículos? Alguém tem alguma ideia antes da gente calcular os números? Não, né? Professor, eu Oi. acho que, assim, acho, né? Mas pode dar um comércio interindústria. Isso. Ou seja, um comércio que vai mais numa direção do que na outra, né? Eu acho que vai dar ali entre 0 e 30. Eu também acho. Por quê? Porque o Brasil, a gente produz automóveis, mas os automóveis que os italianos compram não são tanto esses automóveis daqui. Eu lembro que numa época, um tempo atrás, o Brasil exportava, o único carro que exportava para a Itália, dos produtos daqui, era o Palio Weekend, que eu acho que nem sei se produz, acho que não produz mais Palio Weekend. Então, eu imagino que está menor ainda, mas vamos ver se é verdade o que a nossa amiga acha. Vamos fazer o teste. Vamos para o Comexstat agora. Comexstat, mdic.gov.br. O que eu preciso de dados desse sistema? Bom, primeiro vamos lá. Aonde? Exportações e importações, geral. Duro desse problema, desse sistema, que não dá para fazer exportação e importação ao mesmo tempo. Então, vou fazer exportação primeiro. Vou colocar 2019, ano final e ano inicial, mês janeiro inicial e mês final dezembro, de modo que ele vai acumular entre janeiro e dezembro deste ano, e é o dado anual. É um modo de você fazer dado anual no Comexstat, é assim. Coloca o mesmo ano, final inicial, e coloca janeiro a dezembro, tá bom? Filtro. Eu quero automóveis, certo? Certo, automóveis. Então, e eu quero um país, Itália. Então, vamos lá, botar um filtro de país. Botei filtro de país. E ele já pede o país. Beleza? Itália, está aqui. Perfeito. Então, Itália está aí. O que mais? Aí o outro filtro vai ser sistema SH2. Vamos ver se aparece. SH2. Aparece, ó, capítulo. Tá vendo? E ele pede, inclusive, qual SH2 que você está falando. Bom, joga 87 aí, veículos, 87. Então, como que ficou? Dois filtros, país e capítulo, e eu, em específico, eu quero Itália e 87. Exportações, vai lá embaixo em dólares, não em quilograma, consulta, e ele já deu que o valor é igual a
10,6 milhões. Vamos todo mundo usar milhões? Então, eu vou fazer o seguinte, apago isso aqui. Apago isso aqui. E começo a escrever tudo de novo. Tudo de novo. Então, x é igual a 10,6. Tá bom, pessoal? Vou trabalhar com milhões, tá? E o m eu vou ver daqui a pouco. Todo mundo entendeu de onde esse 10,6? É esses 10,6 milhões daqui. Beleza. Agora, olha como é simples pegar as importações. É só clicar aqui, ó. Virou tudo importação. O resto está tudo igual, ó. 2019, janeiro a dezembro. País, capítulo, país Itália, capítulo 87, que é veículo. Dólar, ou seja, não mudo nada. E vou lá e consulto. Consultor 314,4 milhões. Olha quanto mais? 314,4. Então, eu vou escrever aqui. Aqui, ó. Então, o que a nossa amiga aí falou agora há pouco se confirmou. Eu vou calcular o IGL 314,4. Realmente, eu exporto só 10 milhões e importo 314. E sem contar que esse 314 tem Ferrari, tem um monte de. Tem vários produtos que vêm da Itália, né? Ferrari é uma ou outra, mas tem umas Ferraris que vêm. E exportação, os 10 milhões aí. Muitas vezes pode ser autopeças também, porque no grupo 87 está incluído autopeças. Então vamos lá, IGL, cadê a fórmula? Está aqui, vou só relembrar mais uma vez, mostrar para vocês aqui. X mais M menos módulo de X menos M sobre X mais M vezes 100%. Então vai lá. Dez vírgula seis mais, todo mundo sabe, né? 314,4. Aqui embaixo é a mesma coisa. 10,6 mais 314,4. E aqui é menos módulo de x menos m. 10,6 menos 314. Vezes o tal do 100%. Bom, vamos usar a calculadora agora. 10,6. Ups, peraí. 10,6 mais 314,4. Dá 325. Menos o módulo dessa diferença aqui. 10,6 menos 314,4. 303 negativo. Menos 303,8. Vezes 100%. Dividido por quanto? Por isso aqui. Soma disso aqui dá 325, nós já fizemos. Igual 325 menos 325
Quanto que é o módulo de menos 303,8? Vai dar 303,8 positivo. Você descarta, quando você faz a função módulo, tira o sinal. E aí vai ficar, esse sinal tem esse menos aqui fora, menos 303,8. Tudo isso aqui vezes 100%. Calcula aí, pessoal, quanto que dá isso aqui? Você que é rápido na conta aí. Quanto que deu? O meu deu 6,5%. 6,5%. Só que Vamos... como eu usei uma casa decimal a menos, eu acho que a sua conta vai dar 6,6%. Tá, mas lembra que é tudo que é aproximado, tá? Não tem problema. Sim. 6%, então. Tá. Então, deu 21,2 dividido por 325. 0,065, que é 6,5%. Meu acabou dando 6,5%. O meu também. Tá. Como deu um número entre 0 e 30, então significa que comércio interindústria predomina entre Brasil e Itália no setor automotivo de veículos no ano 2019. Então, agora já posso responder essas duas aqui, né? Aqui deu um GL maior que 70% e aqui deu um GL menor que 30%. Então, comércio intraindústria no primeiro caso e comércio interindústria no segundo caso. No último slide, vou pedir para você, tem 3 exercícios. Primeiro exercício é o seguinte: vocês vão escolher um país, os grupos vão cada um escolher um país, que é o mesmo país que vocês escolheram lá na atividade 1, na atividade 2, e calcula o IGL desse país com relação à França em veículos ano 2019. Se por acaso o DEPAL não tiver dados, usa 2018, tá, gente? 2018 eu garanto, usando o Comtrade, tá bom? E aí tem 2 outros exercícios aqui, daqui a pouco eu falo. Esse segundo exercício é muito simples, é só usar esses dados aqui, igual a gente fez do IGL agora há pouco, para dizer qual o tipo de padrão de comércio, é intraindústria ou interindústria. Então, o 1 e o 2 é fácil, e o 3 eu não falei sobre isso ainda. Vamos falar sobre a teoria do ciclo do produto. Mas antes disso, né, então, exercício feito, vamos resumir a ideia do modelo de concorrência monopolística. A ideia é que os países se especializam num número pequeno de produtos que eles diferenciados que eles vão trocar com os outros, né, quando os países têm produtos, dotação de fator semelhante, tá? Essa é a ideia do modelo. Então, é importante o papel da economia de escala e da especialização nesse modelo, tá? E, finalmente, agora, olha só, agora que a gente viu esse terceiro tipo de modelo, teoria de comércio internacional, a gente viu nas anteriores que produtividade do trabalho e dotação de fatores explicavam o comércio. Então, agora a gente está vendo que, além dessas duas, economia de escala também explica o comércio internacional entre os países, né? Cada país, então você viu aí a Suécia com quem mesmo? Suécia e Itália, eles, enfim, estavam trocando com bastante escala, e era até 500 milhões de automóveis, né? De dólares em automóveis nas duas direções. Ups, apertei o botão errado. Desculpe, só um minutinho. Então é isso, existe essa tendência de se especializar num número pequeno de produtos, dentro dessa ideia, desse modelo. E esse modelo, ele bate com a realidade bastante, que é a ideia da evidência empírica, bate com a realidade quando a gente fala de comércio norte-norte. No comércio norte-norte. Então, entre Japão, Estados Unidos e Europa, bate bastante.
esse tipo de comércio entre países desenvolvidos. Mas eu vou dizer até mais, que no caso de países norte e sul, também vai ter com alguns produtos que também vai se aplicar esse tipo de análise aqui. Tenta fazer, se alguém tiver tempo, tiver interesse, pega um setor que chama 88. Setor 88, que é de aviões. Tenta fazer Brasil e Estados Unidos, Brasil e União Europeia. Tenta fazer para ver o que vocês vão conseguir. Eu vou só dizer, em linhas gerais, qual que é a ideia. O Brasil não tem os aviões da Embraer, que eles produzem bastante, exporta tanto para Estados Unidos quanto para a Europa. E sim, e o Brasil, nossas empresas de aviação não usam os aviões da Airbus e da Boeing, que são os aviões grandes? Sim. Então, existe esse comércio típico norte-norte entre Brasil, Estados Unidos e Brasil e União Europeia, tá? No qual a gente está trocando aviões diferenciados. A gente exporta um tipo de avião e importa outro tipo de avião. Esse comércio também aparece entre Brasil e Argentina, entre Brasil e México, no setor de automóveis. O Brasil manda para o México Gol, manda para o México o GM Onix, né, o Renault Sandero, e traz algumas caminhonetes, automóveis maiores, da Nissan, da Honda, etc. Então, esse padrão de comércio norte-norte se adequa bastante lá para o caso deles, mas tem vários, no caso de países como o Brasil e outros, vai ter alguns casos também em que você vai conseguir explicar o comércio pela economia de escala, né? Quando houver comércio intra-indústria. Muito bem. Então, aí vamos respirar agora e falar dessa segunda parte da aula de hoje, que é a teoria do ciclo do produto. Então, economia de escala explica comércio entre dois países, mas também mudança tecnológica também explica o comércio entre dois países. Tá? Então, agora nós vamos ver um modelo bem diferente, onde o papel da inovação tecnológica é muito importante no comércio internacional. Só que agora esquece soja, esquece café. Isso vale para produtos industrializados, onde o componente de inovação tecnológica é bastante alto, o conteúdo, né, é bastante grande. Não estou dizendo que na exportação de soja você não tem inovação tecnológica, lógico que tem. Afinal, nossos produtores de soja, né, eles são bastante produtivos, em parte porque eles usaram bastante inovação tecnológica. Muito dela, inclusive, criada no próprio Brasil, desenvolvida no próprio Brasil pela Embrapa, empresa brasileira de agropecuária, né, que sempre ajudou muito o nosso agronegócio a produzir de uma maneira mais competitiva, né, usando tecnologia mesmo, tá certo? Então, tem outros produtos agrícolas, laranja, etanol, açúcar, vão ter esses produtos que embute tecnologia dentro deles, que são agrícolas. Mas esse modelo do Vernon, de 1966, chamado teoria do ciclo do produto, é uma ideia que ele desenvolveu usando os produtos industrializados, tá? E ele vai mostrar isso, que para os produtos industrializados, o papel da inovação tecnológica é importante para mostrar o padrão de comércio, que tipo de coisa que a gente vai exportar, tá? Então, talvez você já tenha ouvido falar de alguma outra disciplina ou por aí sobre essa ideia do ciclo do produto, mas ela é bem simples, a ideia do ciclo do produto. A ideia do ciclo do produto é tal que cada produto, lembrando, industrializado, hein? Cada produto industrializado, ela passa por ciclos, tá certo? Desde que ele é inventado, desenvolvido pela primeira vez, ele passa por ciclos comerciais, né? Os ciclos de venda, né? De produção, de exportação, bastante previsível. Inicialmente, um produto, quando ele é desenvolvido, um país ele é exportador nesse produto e depois ele aos poucos vai perdendo vantagem comparativa na medida que ele vai competindo e vai sofrendo competição de outros produtos, de outros concorrentes, melhor dizendo, é o mesmo produto, tá? Por exemplo, celulares, vamos falar de celulares, tá?
Celular é um bom exemplo para isso aqui, para você ter essa ideia do teoria do ciclo do produto. Então, inicialmente, eu sou exportador, depois vai tendo alguns concorrentes, e eu vou perdendo aquela vantagem competitiva que eu tinha com relação à produção e exportação de celulares para outros países, e vai perdendo cada vez mais. Em alguns casos, você pode ser até perder tanta vantagem que você começa até a importar aquele produto. Então, isso daí vai se dar, esse ciclo, através de estágios. São 5 estágios. Tá? Eu vou mencionar os 5 estágios, depois eu vou falar cada um deles em detalhe. Certo? Então, lembrando que cada ciclo do produto sempre tem, produtos industrializados, 5 estágios. O primeiro deles é quando o produto é finalmente desenvolvido, do nascimento mesmo, ele nasce, então está nascendo um celular. E quando ele é produzido e lançado no mercado local. A primeira etapa é quando exatamente isso, quando esse produto industrializado foi finalmente desenhado pela primeira vez e nasce em algum mercado local. Por exemplo, um automóvel que aparece produzindo em massa pela primeira vez nos Estados Unidos. Ou quando o primeiro celular foi desenvolvido, talvez, nos Estados Unidos também, pela primeira vez. Primeiro, no mercado local. Depois, num passo seguinte, ele começa a ser exportado para outros mercados, onde esse produto industrializado também é visto como, né, como interessante, importante. E aí, aquela empresa lá que lançou, seja lá quem lançou no mercado local, começa a se beneficiar das exportações desse produto. Num passo seguinte, continuando esse ciclo, esse produto industrializado, ele começa a ser até produzido no exterior, não só mais exportado como era inicialmente, até produzido no exterior. À medida que o tempo passa, porque isso é um ciclo, né, de tempo, à medida que o tempo passa, esse bem que era produzido no mercado local e depois exportado e depois produzido no exterior, ele começa a perder vantagem competitiva. Isto é, começa a sofrer concorrência de outras empresas de outros países também na sua produção. E essa perda de vantagem competitiva deságua numa última fase, onde ele começa a competir com produção local, não só na sua casa, mas também nos outros mercados onde ele também era produzido. Começa a ter o que a gente chama de concorrência das importações. Então, dá para perceber bem que no começo, sou só eu, né? O celular é só meu, o mercado local, beleza. Depois eu me beneficio das exportações, depois eu começo a ser até produzido no exterior, só que a partir de certo ponto, eu começo a sofrer competição e vou perdendo vantagem competitiva a ponto de ter competição em casa, no mercado local e nos mercados do exterior. Tá? Começa a sofrer concorrência das importações. Vamos ver cada um desses passos aqui em detalhe. Primeiro, o bem manufaturado é produzido e lançado no mercado local, certo? Primeiro, que mercado local? Tá? Então, vamos pensar, se a gente está falando de produtos industrializados, estamos falando de produtos em geral com algum valor agregado mais alto, certo? Então, daí, a gente já, o mercado local, o que se trata, qual seria o mercado local, a gente já tira da frente, né, da possibilidade, vários mercados locais onde eles não poderiam ter sido desenvolvidos porque não teria condição, o consumo inicial ainda seria baixo ou difícil de ser desenvolvido naquele país. O que eu estou querendo dizer é que, geralmente, esse bem que é produzido em algum específico mercado local, esse mercado local tende a ser país de alta renda, né, e que tem bastante demanda. Por quê? Porque é onde costuma ter esse impulso, né, para lançar novos produtos, porque tipo, você inicialmente gasta bastante para desenvolver esse produto, então é um produto caro inicialmente. Então, o que eu quero dizer é que tipicamente ocorre em países desenvolvidos. Por exemplo, uma empresa de um país desenvolvido, talvez Estados Unidos, tá? Por lá ter uma renda mais alta e uma demanda razoável para novos produtos, as firmas daquele país vão ser estimuladas e vão desenvolver tecnologia
e essa tecnologia que é, por ser a criação de um novo produto, ela é uma inovação tecnológica. Então, é de se esperar que o celular nasça num país de maior renda, de maior demanda, através das empresas de países desenvolvidos do que países menos desenvolvidos. Tá? Essa é uma tendência do nascimento, né? Quando eu estou falando de qual mercado local, é onde o produto nasce. Então, tipicamente, a empresa inovadora desses tipos de produtos de inovação tecnológica tende a nascer num país desenvolvido. Por quê? Porque, tipicamente, também, quando você introduz no mercado, essa introdução é de pequena escala. As primeiras empresas de celular não saíram produzindo logo milhões de celulares, sim produção em pequena escala, porque nós estávamos testando a inovação, testando o mercado. Então, por isso que, tipicamente, quem tende a comprar esses produtos é quem tem mais renda alta. Quem tem renda mais baixa não vai investir nisso, né? Tanto empresa quanto o consumidor. Então, introduz-se em pequena escala e, à medida que o produto vai se mostrando com demanda eficiente, a empresa vai investindo mais na inovação tecnológica, melhorando a eficiência, melhorando a qualidade, e aí sim, a partir disso, conseguindo produzir em uma escala maior. Tá? Então, agora eu consigo produzir um pouquinho mais de celulares, não só mais 1.000, 5.000, mas talvez 50.000, talvez 150.000, talvez 500.000. Vai aumentando a escala. Então, olha a implicação disso. Quando você começa desse jeito, no início, como a escala é tudo pequena, não são 200 firmas que vai ter. Na verdade, vai ser a empresa inovadora, uma empresa, é que vai lançar e que vai acabar tendo a liderança desse mercado. Tá? Às vezes tem até patente, é protegida por patente, então, vamos supor, aí, não sei se é o caso do celular, mas você logo lançaria uma patente para aquele celular de modo que os outros não poderiam copiar e eu tenho a liderança nesse mercado logo de cara. Tá? Então, a inovação e a produção em pouca escala dá liderança para essa empresa inovadora. Então, o primeiro passo é país desenvolvido, empresa inovadora investindo em inovação tecnológica, e à medida que o produto vai se mostrando eficiente e viável, viabilidade e viável, a empresa inovadora vai tendo uma liderança desse mercado. Numa segunda etapa, não só o mercado local vai sendo, vamos dizer, vai sendo suprido por esse produto, mas também a empresa começa a exportar para outros mercados, começa a vender para outros mercados, até por um efeito demonstração, né? As pessoas no país inicial vão mostrando que o celular é interessante, é legal, olha lá, 500 pessoas conversando no telefone à distância, enfim, aí o pessoal em outros países começa a ter demandas semelhantes, nível de renda semelhantes, começam a querer comprar também o bendito do celular, e aí a produção em massa vai aumentando mais ainda. Né? Lembrando que antes a produção era em pequena escala. Agora, à medida que eu vou vendendo mais no mercado de origem e exportando, começa a conseguir produzir em massa, né, em grande escala, naqueles moldes que eu falei antes, vai rebatendo o custo fixo. Né? Então, os investimentos iniciais, tanto em inovação quanto em montagem da estrutura produtiva, vão começando a ser rebatidos, né, esse custo fixo alto. E a empresa vai exportando. Em exportando, ela vai tendo mais escala ainda, né? Vai conseguindo produzir, melhorando o seu produto e tendo eficiência e qualidades maiores, e aquela liderança que ela conseguiu no mercado na etapa anterior, ela é consolidada ou reforçada, tá? Então, ela é líder tanto no mercado local quanto no mercado exterior. Então, é essa situação nos dois primeiros estágios. No terceiro estágio, vocês vão ver que existe uma possibilidade, às vezes, de substituir exportação nós vamos ver isso em aulas futuras, substituir a exportação por aquilo que a gente chama de investimento direto externo. Ou seja, algo que eu exportava para o exterior, se tiver vantagem de localização, ou seja, se houver algum tipo de minimização de custo, possibilidade de produzir em escala, ou houverem barreiras comerciais, a gente vai ver isso em detalhe, né? Na aula 8,
no tópico 8, o que acontece? Vale a pena investir no exterior. Vale a pena, ao invés de eu ficar só exportando para um país como, sei lá, Japão, vale a pena montar uma fábrica no Japão, e porque vai ter alguma vantagem de eu me localizar lá no Japão, então eu vou investir e produzindo lá dentro do Japão mais ainda. Esse é um modo de proteger o lucro, né? E de se instalar mais ainda naquele mercado do exterior, né? Ao invés de, então, só exportar, eu investindo numa fábrica lá no exterior, eu consigo manter ou melhorar até a liderança, tanto lá no meu mercado nacional, quanto no mercado do exterior, tá certo? Então, ID, ou investimento direto externo, é uma estratégia para explorar vantagens de localização, uma estratégia de consolidação ou aumentar até a liderança, né, em determinado mercado. Só que tem um problema. Já se passaram alguns meses, alguns anos, e aí o produto foi ficando mais e mais conhecido no mercado nacional e nos mercados do exterior, em vários mercados. Então, ele começa, nesse sentido, a se tornar o que a gente chama de uma tecnologia madura. Tá? Madura no sentido que, como já passou o tempo, muita gente já, através do efeito de demonstração, conseguiu ver como funciona um celular. Ficou sabendo, o celular faz isso, faz aquilo, legal. E aí, as pessoas, à medida que vão comprando né, as pessoas no mercado nacional e no exterior, ao mesmo tempo vai trazendo interesse de outras empresas, de empresas concorrentes, de falar, se eles estão faturando tanto assim, vendendo celular, agora que não tem mais a patente, eu acho que eu vou também começar a produzir celular. Ou então, se não tem patente, eu começo a conseguir copiar a tecnologia ou replicar, né, fazer igualzinho aquele produto. Então, você começa, à medida que o produto vai ficando mais maduro e ele vai ficando mais conhecido e difundida a sua tecnologia de produção, outras empresas começam a copiar e fazer também aquele produto. Então, aí no estágio 4 do ciclo de produto, a empresa, né, inicial lá, que inventou o produto, que iniciou, começa a perder vantagem competitiva. Por quê? Por conta, né, disso que eu falei, né, de já estar um produto mais maduro e ter essa demonstração do seu uso, faz com que outras empresas conseguem reproduzir igualzinho, e talvez até algumas delas até com vantagem de custo. Então, se no início do celular era só talvez a Apple e mais uma outra empresa que consegue produzir celulares, opa, agora já tem um monte, agora já tem a Samsung, agora já tem até a empresa chinesa produzindo aquele produto, que é o estágio da imitação, né? Já é possível, de algum modo, imitar e fazer até com vantagem de custo, e aí a empresa que iniciou começa a ter vantagens competitivas cada vez menores na produção daquele produto, né? Então, é isso que eu mencionei antes, tá? O processo de padronização, o processo de produção, antes era o quê? Produto diferenciado. Só eu sei fazer o celular. Agora, o produto já está, como ele é maduro, ele já está até meio padronizado. O celular é tudo igual nesse momento. Tudo igual. Ele tem um tecladinho, tem uma tela smart, tem esses apps, todo mundo já produz, consegue produzir do mesmo jeito. Ou seja, realmente se tornou padronizado em várias partes. Então, né, a difusão de tecnologia é tal, de modo que todo mundo conhece, o produto já é maduro, padronizado, e aí imitar é fácil. Se imitar é fácil, vai ter sempre aquele cidadão que consegue fazer com mais vantagem de custo do que você. E aí, a empresa que era líder e que estava se consolidando cada vez mais, ela começa a ter ameaça, né, por conta dessa vantagem competitiva em custo de alguns concorrentes. Ela, principalmente se não for protegida por patente, ela vai começar a perder mercado e o lucro vai certamente declinar. E, em algum momento, a liderança dela vai ser desafiada ou até, né, passada, né, ou seja, perde liderança tanto no seu mercado inicial, né, onde ela lançou o produto, quanto no exterior. Então, mais ou menos assim, esse estágio 4
dos 5 estágios da teoria do produto. E já no estágio 5, que é quando o produto fica totalmente maduro, né? Então, realmente ele é um produto padronizado, seja com todas as empresas, qualquer empresa chinesa, japonesa, coreana, europeia, todas conseguem copiar. O produto é tão padronizado e facilmente copiável, né? Um produto totalmente padronizado, vai surgir aquela empresa que vai conseguir fazer com vantagem em custo. Lembra que no começo só uma empresa conseguia fazer? Ela que detinha a inovação tecnológica? Quando chega no processo de padronização, todo mundo já consegue fazer, e aí a inovação tecnológica se perde. Né? Não é mais uma inovação tecnológica. Se trata, sim, de um produto padronizado, onde qualquer um pode copiar. Então, as empresas, ou seja, esse processo de perda de inovação tecnológica pode fazer até com que, enfim, mais empresas consigam copiar esse produto. Aí você começa a sofrer concorrência, não só no seu mercado e um ou outro mercado exterior, mas em todos os mercados, e aí ameaçando mais ainda o lucro e a liderança. Então, chega nesse 5º estágio que a empresa está bastante, vamos dizer assim, ameaçada, o seu lucro e sua liderança, e o produto é totalmente padronizado, tendo concorrência das importações em todos os mercados mundiais. Né? Nesses 5 estágios, olha o que pode acabar acontecendo. Aqui, no eixo X, eu tenho o tempo, e no eixo Y, eu tenho quanto que se produz, o quanto que se consome ao longo do tempo. Então, esse estágio 1 aqui é o estágio de produto novo, que a gente chamou de primeiro ciclo. Aqui, o que eu chamo de amadurecimento são os estágios 2 e 3, e aqui, onde eu chamo de padronização, são os estágios 4 e 5, tá bom? Muitas vezes acontece isso, que a produção e o consumo ainda é pequeno no estágio 1, mas vai aumentando cada vez mais. E quando chega nesse estágio que o produto vai ficar maduro, no começo, aumenta tanto a produção, né, e o consumo vai aumentando também, mas a produção aumenta até mais. Por quê? Porque uma parte da produção não é consumida localmente, sim exportada para outros países. Tá? E aí, olha só, dá uma seguida aqui esse é um outro ponto importante. Dá uma seguida nessa curva de consumo aqui, ó. Curva de consumo, vocês veem que ela sobe, sobe, mas ela chega uma hora, ela estabiliza. Então, o consumo chega uma hora, todo mundo já tem celular, certo? Então, quando o produto está mais do que padronizado, às vezes pode acontecer até isso aqui com a curva de produção. Você perde a capacidade produtiva e, naturalmente, diminui a produção. Por quê? Porque as outras concorrentes, à medida que você vai ficando padronizado o produto, os concorrentes vão pegando, mordendo a sua fatia de mercado, e sua fatia de mercado vai caindo, a ponto até de produção menor que o consumo. Tá? Então, enquanto o consumo sobe, 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 vai aumentando até estabilizar, né, a curva de produção ela tende a aumentar no começo quando você exporta e depois tende a diminuir porque você perde uma participação de mercado para esses milhares de concorrentes que vão surgindo pouco a pouco. Tá certo? Então, mais ou menos essa aqui é a ideia, né, do modelo de ciclo do produto. Resumindo aqui, nesse slide aqui, é isso. Eu tenho uma inovação tecnológica. Mas volta aqui antes, só um minutinho, desculpe. O que eu queria dizer, porque nós estamos falando de comércio internacional, né? O que tem a ver, então, com a nossa disciplina aqui de comércio internacional, essa ideia do ciclo do produto? Tem a ver, sim, que, dependendo do ciclo que você está, existe mais possibilidades de exportação do comércio do que em outras. Ou seja, enquanto o produto ainda está sendo desenvolvido só localmente, ninguém exporta. Toda a produção e o consumo são nacionais. Aqui, a gente exporta o excedente sobre o que mais que a gente está conseguindo produzir, porque o produto vai sendo cada vez mais aceito, e tendo demanda no exterior, as exportações disparam. Tá? E aqui, à medida que vai havendo ID, investimento direto externo, aquela empresa que antes exportava começa a produzir lá no exterior.
Isso aqui cai um pouco. E à medida que vai surgindo concorrentes nos mercados do exterior e também na minha casa, né, concorrência, a possibilidade de exportação diminui, porque justamente como eu falei antes, você vai perdendo né, fatia de mercado, e enquanto o consumo estabiliza, a produção de outros concorrentes vai aumentando e você vai perdendo produção, de modo que aí o consumo é maior do que a produção local, e aí você vai tendo até importação desse produto. Então, essa aqui é a implicação para o comércio internacional, essa teoria. Mas eu queria mencionar mais duas últimas coisas importantes sobre essa teoria do ciclo do produto. Primeiro, aqui é o resumo da ópera. Tá? Por terem uma renda maior e demanda mais sofisticada, essas inovações tecnológicas tendem a nascer em países desenvolvidos, tá? Lembrando que são produtos industrializados, tendem a ter um desenvolvimento de novos produtos. Por quê? Porque isso é caro, esse processo é caro. E aí você tem que ter um certo nível de investimento que demora para ser rebatido. É o tal do custo fixo que eu mencionei quando eu falei do Paul Krugman. Então, esse custo fixo, ele é alto para produzir produtos industrializados, e aí quem teoricamente, tem mais condição de fazer esse investimento são as empresas dos países desenvolvidos. Inicialmente, a produção é local, depois, à medida que vai se difundindo para o exterior, né, que existe o produto, você começa a exportar, e finalmente, em algum momento, até conseguindo produzir no exterior. O problema é que o produto ele vai virando maduro depois de um certo momento, tá? E ele vai ficando maduro à medida que as pessoas vão conhecendo, né, se difundindo o produto em si, mas também a tecnologia de produção. Então, outras empresas começam a imitar. E à medida que vão imitando e vão aumentando a concorrência, em alguns casos, até, outras empresas vão conseguir produzir esse produto com um custo menor. E aí, né, à medida que o produto vai ficando maduro, a vantagem que essa empresa tinha vai sendo perdida, erodida cada vez mais, até, eventualmente, ela não conseguir mais competir, né, e o produto ficou totalmente maduro. Tá? Então, essa é a ideia da teoria do ciclo do produto de Vernon. Uns últimos comentários sobre ela, que se vocês pararem para pensar, eu falei tudo de celular, mas mesmo olhando lá para trás, onde têxtil, sapatos e roupas eram os produtos novos da primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, automóveis são os produtos mais importantes, junto com os produtos de linha branca, como geladeira e fogão. E mais recentemente são produtos eletrônicos dos vários tipos, né? Desde televisão até depois computadores, até celulares e tablets. Vários produtos, quando eles foram nascendo, eles tiveram essa sequência de ciclos, né? Então, o que mostra e valida que realmente faz sentido essa teoria do ciclo do produto. E também outro ponto importante é que vários países passaram por isso. Tá? Então, ou seja, conseguiram lançar um produto, por exemplo, os têxteis, produzir em massa. Onde que foi o primeiro lugar que nasceu? Na primeira revolução industrial na Inglaterra, né? Sapatos e roupas também. Agora, já automóveis, Estados Unidos, eletrônicos, Japão, Coreia do Sul e China depois, né? Enfim, vários países, você pode dizer, que lançaram produto, conseguiram passar por esses estágios aí, as suas empresas conseguiram passar por esses estágios do ciclo do produto. E um último comentário, que eu não coloquei aqui nesse slide, mas que anotem aí, né, a ideia de que esses cinco ciclos, o produto ele fica maduro no último ciclo, não é? Vou colocar aqui o último ciclo. Tá? Depois de passar por esses né, o ciclo de inovação, né, depois o ciclo de exportação, depois o ciclo de investimento direto externo, e aí o produto vai ficando
mais, como é que fala? Mais amadurecido. E depois, nos últimos 4, estágio 4 e 5, que vai perdendo a vantagem competitiva, vai sendo difundido e aumentando a concorrência, né, o produto vai começando a ser padronizado, sempre chega nesse final, né? O setor automotivo, por exemplo, ou no setor de solar, o produto chega e fica padronizado. E aí, o que acaba acontecendo nesse último ciclo? Via de regra, pessoal, depois que está tudo padronizado, que todo mundo já tem celular, depois que esse celular já até a empresa da China consegue fazer, e aí, o que tende a acontecer para esse setor? Acabou o setor? Morreu? Na verdade, tipicamente, o que acontece, e aí vamos pensar junto aqui, é que o ciclo é reinicializado, volta para o primeiro estágio. Alguém vai lá e faz uma inovação. Vamos pensar no celular. Vocês, não sei se, bom, são todos bastante novos, talvez tenham visto os celulares dos anos 90. Vocês lembram como é que era? Era um celular grande, parecia um tijolo desse tamanho, assim, e era muito diferente disso. O que aquele celular fazia, o celular dos anos 90, quando ele foi lançado? Estágio 1. Ele basicamente falava, né? A ideia, a empresa que lançou o primeiro celular, a inovação tecnológica é que o celular eles conseguiram fazer um tijolo que conseguia sair do telefone fixo. Os telefones eram todos presos por cabos, o som do telefone passava pelo cabo. Então o telefone tinha que estar necessariamente na casa de alguém, no escritório de alguém. Eu não podia na rua falar com outras pessoas num telefone que pudesse caminhar para lá e para cá. Isso só foi possível quando conseguiram, né, desenvolver a telefonia, né, móvel. Então, teve essa inovação tecnológica chamada telefonia móvel. Então, agora eu consigo, através de micro-ondas, mandar o sinal telefônico. Então, o primeiro celular, ele conseguia captar isso. Ele conseguia captar aquele sinal. E aí, eu estava lá na rua, tinha um sinalzinho, uma antena, que alguém investiu para colocar algumas antenas nas ruas, replicava o sinal do meu celular e aí eu conseguia falar com algumas pessoas. Gente, tenha noção do investimento alto que tem para fazer isso? Olha o custo fixo. Para ter celular, eu precisava de ter repetidoras, antenas. Pessoa grana que uma empresa teve que investir nessa inovação tecnológica das antenas. E também na fabricação desses novos dispositivos. Então, realmente, só uma empresa inovadora que conseguiu isso, né? Que foi possível fazer isso. Uma empresa e, obviamente, ela nasceu nos Estados Unidos, o primeiro celular, né? De alta renda, país de mais alta renda, conseguiram fazer um mercado para isso. Só que depois disso, foram começando a exportar, o Japão gostou da ideia, a Europa gostou da ideia, começou a ser produzido em outros países também, o produto foi ficando maduro, celular tijolão começou a ser imitado por empresas. Nokia, vocês sabem que a Nokia é da Finlândia, né? A finlandesa Nokia começou também a copiar, produzir o celular, a tecnologia foi difundida, e aí alguém começou a produzir celular mais barato. E aí? O que acontece? Acabou o produto celular? Não. Aí passa-se a uma nova. As empresas que estavam competindo aqui no estágio 5, olha o que elas fizeram. Começaram a investir no celular segunda onda, o segundo tipo de celular, que já é um celular menorzinho. Não sei se vocês lembram, ele não é mais tijoloso. Tá? Quando chega então no estágio 5, o celular, a Nokia foi a principal produtora de celulares nessa época. Eles conseguiram fazer um celular que não era tão grande, era mais ou menos do tamanho desse aqui, ó. Embora, obviamente, não tivesse tela, né, nenhuma tela, era só um telefone, só que menor, mais miniaturizado. Quando a Nokia consegue fazer um celular mais miniaturizado, ou seja, menorzinho, voltamos para cá.
certo? Ela conseguiu lançar essa inovação, empresa finlandesa, no caso, mercado europeu, ela começou a lançar esse celular menorzinho, e passar por esses estágios tudo de novo. Ou seja, você volta para o estágio 1, depois vai para o 2, depois vai para o 3, depois vai para o 4, aí começa a ter competição. Outras empresas estão conseguindo fazer o celular igualzinho da Nokia. Ixi, agora ela perdeu totalmente. E agora? Temos que pensar numa nova vantagem, uma nova inovação para mudar esse produto, esse mercado. E aí, alguém teve ideia de mandar mensagens dentro de um celular. Aquelas mensagenzinhas que você digitava igual um tecladinho de computador. Uma empresa canadense que chama BlackBerry teve essa ideia primeira, que começou a exportar, produzir celulares com tecladinho no celular. Aí é o que aconteceu. Puf, volta para um. Inovação tecnológica. Então agora estamos falando de celular de terceira onda. Né? O celular agora, ele manda mensagem, uau, mensagem de texto, que legal. O celular não só fala, mas como ele também manda mensagem de texto. Putz, que interessante, né? Aí, o que acontece? Quem foi a empresa inovadora? Foi a canadense BlackBerry, que foi a que mais avançou nesse começo aí, e aí passou pelo estágio 2, estágio 3, estágio 4, e estágio 5, até aquele celular ali virou padronizado. Qualquer um cidadão aí podia copiar e fazer o celular. Incrível, né? Aí alguém teve uma ideia, mas espera aí, como é que está a banda do telefone? Banda do que eu falo é quanto de sinal que eu consigo mandar. Já tinha aumentado bastante. Então agora, olha só que interessante, eu estou podendo mandar não só sinal de voz no celular, mas eu estou podendo mandar mensagenzinhas. E agora eu tenho mais banda nas novas inovações tecnológicas, que agora já consigo mandar algumas imagens, consigo fazer algumas coisas. Aí alguém inventou essa telinha aqui, miniaturizar a tela do computador para a tela do celular. Conseguiram colocar isso dentro do celular. Aí volta para o estágio 1. Então já é a quarta ou quinta, acho que eu já até me perdi, deve ser a quarta etapa aí, quarta vez que a gente volta do início do ciclo do produto, sendo que o celular agora tem o smartphone. Foi quando nascem os smartphones. Foi com o iPhone 1, desculpe, o iPhone 2 ou iPhone 3, começa a ter tela de smartphone. Eu consigo mandar fotos, olha só, consigo mandar fotos. Tá? E teve novas invenções, novas coisas, novas tecnologias que surgiram nesse meio tempo. Por exemplo, como eu falei, a banda para você mandar foto é maior, bem maior. Então, eu já consigo agora tirar foto e mandar numa telinha. iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4. Algumas empresas começaram a copiar mais rápido, outras empresas ficaram para trás. A BlackBerry e a Nokia ficaram para trás nas novas. Quando elas foram muito inovadoras no começo dos celulares, mas depois elas ficaram para trás. E aí, hoje, quem é bastante inovador em celular e vai muito bem, ainda a Apple, mas também a Samsung, né, e um pouco aí a LG e algumas outras aí que eu estou esquecendo, mas enfim, a cada momento as empresas principais mudam também. Então, passou o celular para uma quinta, uma sexta inovação. Por quê? Porque agora eu consigo mandar vídeos no celular, tem mais banda, então eu consigo mandar vídeo. Agora já permite rede social, já permite uma série de coisas, já permite até trabalhar no Word, Excel, PowerPoint, PDF, tudo isso que tinha no computador migrou para onde? Para o celular. Incrível. Então, isso daqui, esse exemplo do celular é ótimo para mostrar como a teoria do ciclo do produto, ela tem esses estágios, 1, 2, 3, 4, 5, mas muitas vezes, para a maior parte dos produtos, a ideia é, se você quiser ter uma vantagem, mesmo que você tenha perdendo essa vantagem aqui no estágio 5, a ideia é tentar voltar para o estágio 1. Então, vamos pensar nas empresas de automóveis. O produto automóvel em si, ele é, como eu vou dizer, maduro faz muito tempo, né? Uma boa parte das pessoas tem celular, tem automóvel, então a demanda, o consumo
já atingiu mais ou menos aquele valor máximo. Agora, como é que eu consigo competir nesse setor? Trazendo para o número 1, ou seja, trazendo automóveis cada vez mais com inovações tecnológicas. E que tipo de inovação tecnológica que os automóveis embutiram nos últimos anos? Várias delas. Primeiras foram aquelas inovações de segurança. Tá? Então, cinto de segurança no fim dos 60, começo dos 70. Depois inventaram uma caixa, né, mais protetora para que a pessoa num acidente não pudesse aumentar a chance de sobreviver. Novos tipos de vidro, os vidros iniciais, você quebrava ele em pedaços, quebrava, cortava o pescoço de alguém. Hoje ele tritura e, enfim, não faz bem menos estrago nas pessoas. A invenção do airbag e outras tantas inovações tecnológicas que foi fazendo os automóveis mudarem ao longo do tempo, né? Mudou também o design dos automóveis. Existe uma outra onda muito importante foi como nos anos 70 teve choques do petróleo, os preços aumentaram. O primeiro, os automóveis diminuíram de tamanho para se adequar a um gasto menor de gasolina e de petróleo. Depois, começaram a fazer novos motores que conseguiam fazer uma melhor relação consumo de combustível. E depois os automóveis até aumentaram de novo graças a isso, porque o preço do petróleo também acabou caindo no longo prazo e tudo, mas a preocupação com o gasto de combustível foi substituído por uma preocupação com o meio ambiente, tentar poluir cada vez menos o meio ambiente, por causa dos gases de efeito estufa. Então, você vê agora gasolina em motores e coisas dentro, autopeças, né, partes dos automóveis, que tentam justamente emitir menos poluentes, cada vez menos. E até que chegaram na invenção do carro elétrico, né, de conseguiram viabilizar carros elétricos autônomos. Alguns desses carros novos são até autônomos, que eles dirigem sozinho. Né? Então, aí o Elon Musk veio com esse novo carro que dirige sozinho, autônomo, né? E assim, também isso para dizer para vocês que não é só o celular que cabe aqui na teoria do ciclo do produto, mas vários outros produtos também, né? Então, o ponto, né, final é que quando você chega na padronização, a ideia é tentar voltar para o início, lançando uma ou várias inovações tecnológicas que tentem te dar, de algum modo, essa questão de ser a empresa inovadora, né? Trazer o produto para aquele estágio inicial da empresa inovadora que lança essa inovação tecnológica. É o jeito de ganhar e ir à frente na concorrência. Tá bom? Bem, sobre a teoria do ciclo do produto, basicamente isso é a ideia. Na atividade aqui, eu peço para vocês, atividade do tópico 4, escolher um país que é o mesmo lá da atividade 1 e 2, calcule o IGL, aqui também é um exercício de IGL, número 2, e o número 3 é resumir em algumas frases a teoria do ciclo do produto, dar algum exemplo que atualmente esteja passando ou passou pelos vários estágios esboçados por essa teoria. Então, você pode falar que resumido aqui, tá? Bem resumida essa resposta aqui, sobre os estágios e algum produto que vocês achem interessante para usar como exemplo. Tá bom? É isso. Alguém tem algum comentário? Deixa eu só interromper aqui, terminar a gravação da aula de hoje.